Jorginho e Carrascal, o drama que preocupa o Flamengo às vésperas da final. Você já parou para pensar o que seria do Flamengo sem Jorginho e Carrascal em campo na reta final da temporada? Pois é, torcedor, a notícia não é das melhores. 2 titulares absolutos estão fora de combate, e justo agora, quando o Mengão precisa de força total para buscar o tri da Libertadores. O volante Jorginho voltou a sentir a coxa e segue sob cuidados do departamento médico, enquanto o Carrascal assustou todo mundo ao deixar o campo com dores fortes na costela. E o pior, o exame confirmou lesão. Mas calma, tem novidade sobre o tempo de recuperação dos dois, e isso pode mudar tudo para o Flamengo até o dia 29 de novembro, data da grande decisão contra o Palmeiras. Fica comigo até o fim, porque eu vou te contar quem deve voltar antes, quem corre risco de ficar fora da final e o que o Flamengo já está fazendo nos bastidores para acelerar essa recuperação. E antes da gente seguir, se você é torcedor do Mengão de verdade, já deixa o like, se inscreve no canal Futebolista News e comenta aí, qual desses dois o Flamengo mais sente falta, Jorginho ou Carrascal? Para mim fica evidente a maior dificuldade do Flamengo em acompanhar essa toada quase que ininterrupta. A gente estava tentando formar aqui, o Danilo, antes de começar o programa, o encaixe das partidas até o final do Brasileiro, com Flamengo e Palmeiras na decisão da Libertadores, ou seja, não vai ter respiro nenhum, eles vão jogar na data FIFA, eles vão ter jogos antecipados para chegar todo mundo no dia 7 de dezembro em número iguais de jogos. E acho, isso está na essência da constituição dos dois elencos. Então, quando você vê o Flamengo perdendo o Jorginho com uma lesão, como já teve o Saul com uma lesão, o Danilo e o Alexandre com lesões, mais de desgaste do que... A lesão do Pedro é mais ou menos como as lesões do Palmeiras, digamos assim. Lesões de trauma. Trauma inesperado. Agora, se você projetar o número de desfalques que o Flamengo vai tendo, e vai ser assim na quarta-feira também contra o São Paulo, é bem maior que o do Palmeiras. E acho, Danilo, que o Felipe, eu imaginei que ele fosse mais radical contra o Sport, que ele preservasse mais gente, como fez o Abel em Caxias. Mas ele não foi tão assim, ele tirou o Arrascaeta do começo, depois colocou o Arrascaeta. E o Felipe, em Fortaleza, ele não poupou praticamente ninguém. Isso vai provocando um acúmulo. Aí tem agora também a questão do Carrascal, que é uma questão da costela, não é uma questão do desgaste. Mas, para mim, essa batalha, essa maratona vai ser decidida... O talento é parecido na perna de cada um. Enfim, cabeça a cabeça, Mauro. Pelo jeito, muito eu não penso como o Arnaldo, não. Eu acho que o Flamengo tem um elenco mais talentoso que o Palmeiras. E o Palmeiras tem um elenco bem homogêneo. Eu vejo dessa maneira. Acho que o Flamengo tem mais jogadores talentosos do que o Palmeiras. Só olhar os volantes do Flamengo e os volantes do Palmeiras, por exemplo. O Palmeiras tem um Arrascaeta? Meia com esse nível? Não tem. Tem ótimos jogadores, mas não desse nível. Agora tem atacantes excelentes. Os dois estão muito bem, por exemplo. Eu acho que há mais equilíbrio. E no sábado, o Flamengo poupou quase tanto quanto o Palmeiras poupou. Poupou mesmo. O Palmeiras poupou 8 jogadores, o Flamengo poupou acho que 7. Vamos lá. Léo Ortiz foi preservado. Poderia ter jogado. Se tivesse jogar, ia jogar. Alexandre é a mesma coisa. Eles guardam com o Alexandre. Esse é um cara que tem... Esse, de fato, tem questões físicas. Mas também tem 3 laterais esquerdos. O Vinha não joga. É verdade. Não é nem relacionado. Por que ele não joga? Quarta-feira não foi relacionado. Aliás, é um mistério isso. O Ayrton Lucas é o querido do Felipe Luiz. Aliás, foi questionado de novo na coletiva e a torcida muito se manifesta porque o Vinha não joga, nem um jogo desse, não entra e tal. Aí, dessa vez ele alegou que ele teve que tirar o Carrascal antes, que ele sentiu esse problema, essa contusão, que não é grave, talvez até volte na quarta-feira. E aí ele teria deixado de ter a oportunidade de colocar o Vinha. Foi mais ou menos o que ele tentou explicar. Mas, enfim. Na direita, o Varela não foi titular. Foi titular contra o Racing. O Eric Pulga foi poupado. O Jorginho, sim, está machucado. Não deve voltar antes da data FIFA. Lesão muscular. Ele tem lesão muscular mesmo. O Arrascaeta ficou no banco, entrou durante. Nem precisava ter entrado. Entrou porque quis colocar, mas não precisava ter entrado. Também não começou o jogo o Luiz Araújo, que entrou na lesão do Carrascal, que também foi titular na quarta-feira. Então, assim, é igual. Foram 7 de um lado, 8 do outro, os dois mais ou menos que pouparam. E lesão mesmo que o Flamengo tem com problema muscular é Cebolinha que nem veterano
né? Embora se machuque com uma certa frequência, quer dizer, nem sempre a questão é da idade. E o Jorginho, que de fato teve uma lesão muscular. O Jorginho que não tem um histórico de lesões na sua carreira e que claramente está sentindo que é o ritmo do calendário maluco do Brasil com muitos jogos. Ele talvez tenha que tratar o Jorginho, talvez não, mais ou menos parecido com o Alexandre, escolher os jogos do Jorginho, daqui até o final do ano, no momento que ele voltar a ficar à disposição do treinador. Então tem lá, o Palmeiras vai pegar o Santos 2 vezes, Santos, Mirassol. A tabela não é boa não, hein? Santos, Mirassol, Santos, Galo, Fluminense, Grêmio, Vitória e Ceará. O Flamengo tem São Paulo, Santos, Sport. Lembrando que São Paulo vai ser na Vila, né? Então, e o Sport vai ser na Arena Pernambuco. Essas 2 visitas do Flamengo, elas têm esse aspecto facilitador, digamos assim, né? Não são nos campos em que os times normalmente jogam, né? Nem o São Paulo, nem o Sport. Enfim, ele joga uma partida em casa com o Santos e 2 meio neutro, digamos assim. Talvez tenha até mais torcedor do Flamengo, não digo na Vila, mas... Não, na Vila você tem 400 ingressos. Só 400 ingressos. Como teve, aliás, no Santos e Flamengo, era 400 ingressos. A capacidade da Vila é pequena, e a torcida visitante é um bloquinho. Mas, enfim, eu acho a tabela do Palmeiras mais difícil. Mas vem cá, o Arnaldo... Não, deixa eu fazer uma observação rápida que eu não consegui falar na hora sobre o Bruno Henrique. Também acho que o STJD, tudo isso que foi falado, já deveria ter jogado há muito tempo e já falei lá atrás, o Bruno Henrique tinha que pegar a pena máxima dentro daquele artigo no qual foi inserido 24 jogos e não 12. Mas o Bruno Henrique tá jogando nada. Ninguém lembra do Bruno Henrique. Aí ele meteu 2 gols e todo mundo tá aí no chat lembrando do Bruno Henrique, sabe? Deixa ele jogar, que tá uma porcaria, né? Quando ele fez 2 gols, aí lembra que ele existe. Isso eu acho muito irônico, muito curioso. Deveriam falar sempre, inclusive quando ele joga mal. O Bruno Henrique tá jogando nada. Tipo, quarta-feira. O Bruno Henrique perdeu uma bola no ataque. Perdeu uma bola no ataque. Eu acho que até ele não conseguiu segurar uma bola no ataque. O Flamengo precisando reter uma bola, cava uma falta, segura a bola, só uma faltinha, você ganha um minutinho ali. Cara, o jogo era esse. O jogo não tinha outro jogo. Você está ali acuado, jogando todo o tempo, quase o segundo tempo com um homem a menos. Isso é muito curioso. Mas é óbvio que já deveria ter sido julgado, já deveria ter sido resolvido. Isso é evidente. Só acho curioso isso. A lembrança do Bruno Henrique, e, aliás, ele perdeu um gol no primeiro tempo incrível, sozinho. Ele, o goleiro, chutou por cima do travessão. Ele poderia ter saído no intervalo. Não sai porque também, assim como o Ayrton Lucas, o Bruno Henrique, ele é o querido do Felipe Luiz. Ele vai ter todas as chances. O Juninho, coitado, Juninho entra aí, fala, tá acabando o jogo, vai lá e faz alguma coisa. O Juninho tem que fazer tudo em 5 segundos para tentar mostrar que ele tem alguma utilidade. Não consegue finalizar. Assim, a gente não sabe nem do que ele é capaz. Outro dia eu estava lembrando, o Gabiru fez gol do Mundial de Clube Internacional, o Breno Lopes e o Davidson fizeram gol de título do Palmeiras. Jogadores, assim, periféricos, como o Juninho é também. No Flamengo, o Juninho, não, se não for um cara famosão, não tem chance, não joga. É engraçado, por que contrata? Pediram, a torcida pedia, tem que ter scout. Aí pegaram o maluco lá do Azerbaijão, aí não serve, não pode, não joga, o técnico não escala. Ele aprovou o cara. Eu não sei do que esse rapaz é capaz, sinceramente, até hoje. Eu não sei se ele pode ser útil, se ele não tem nível, porque jogou tão pouco. E o detalhe, esse menino fez um gol lá contra o Táchira, foi na primeira rodada da Libertadores, sem esse gol o Flamengo não teria se classificado. É verdade. Estaria eliminado, estava jogando Sul-Americana. Verdade. Talvez nem estivesse jogando na Sul-Americana. Agora, só uma observação agora, a tabela do Santos é um problemaço. O Santos está lutando. A frase do presidente do Santos, na primeira rodada, quando perdeu para o Vasco em São Januário, indignado com aquele resultado, resume o que é o Santos no campeonato. Uma total falta de noção da realidade. Time que vem da Série B tem um objetivo número 1, não cair. O resto você vai ver depois. Aí eu estou contratando Neymar, e voltou, né? E mais outros jogadores caros e alguns, por exemplo, o Santos pega jogador que o Flamengo não queria mais, que o Palmeiras não queria mais. Algumas contratações são muito questionáveis. O Palmeiras não quer, vem. O Flamengo não quer, mandou lá o Arão, foi lá para a Grécia, aí volta, eu quero. E por aí vai. Agora, o Vitória... Aqui, porque a gente estava falando do Bruno Henrique, independentemente das questões de tribunal, o cara não estava jogando nada, fez 2 gols. Será que não pode ser, sei lá, um renascimento? Vai precisar desses caras, vai precisar. O Juninho não joga. Até porque o Pedro tá machucado, não sabe quando o Flaco Lopes era grosso também, jogou pra caramba. Tem vários caras que renascem, né? Sim, e é o momento que o elenco do Flamengo... Ontem teve o Plata, sábado teve o Plata jogando junto com ele também. É o momento do Bruno Henrique reaparecer, né? Nessas dificuldades que o Flamengo vem enfrentando. Só que aí é isso, ele fez esses 2 gols, vamos supor que ele tenha recuperado a confiança. A STJD marca o julgamento para quinta-feira. Então, por isso que tem que resolver rápido. Até pro Flamengo é bom que resolva rápido, para saber o que vai fazer. Conta com o cara? Se conta, não conta, porque de repente ele vai começar a jogar bem de novo, o STJD vem e tira. Então é bom.
que o STJD fale logo. Agora, olha, eu queria só lembrar o seguinte, o Mauro fez referência ao fato daquela declaração estapafúrdia, aliás, apenas mais uma do presidente do Santos, quando perdeu para o Vasco. Quem andou com toda a razão foi o Pedrinho, né? É um grandíssimo candidato, Trajano, a ser melhor jogador do campeonato. É bem provável. Aliás, sobre gol de falta, hein? Fazia tempo que a gente não via gol de falta, hein? Lembrou um pouco o nosso querido, saudoso Zico e também o Petkovic, né? Agora, o que me impressiona no Arrascaeta, eu acho que ele tem tudo para ser o melhor do campeonato, desde que o Flamengo seja campeão. Porque se pode escolher o melhor jogador, você sabe como é que é, né? O time que vence tem prioridade. Mesmo que o outro que seja vice-campeão ou terceiro lugar, tenha um jogador jogando muito. O que me causa estranheza no Arrascaeta é que na seleção uruguaia, ele muitas vezes é reserva. Ele não tem esse prestígio todo que tem no Flamengo, que arrasta multidões, que é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Eu gostaria de entender. É a melhor temporada dele. Mas ele agora está jogando mais pela seleção. Aliás, se depender do torcedor do Flamengo, ele seria reserva eternamente da seleção. Vem a data FIFA. Não, e na Copa do Mundo, melhor. O Diego Alonso era o técnico, ele era reserva, ele joga contra a Coreia, até estava no jogo, ele mete 2 gols, mas aí é tarde demais. Se tivesse sido lançado antes, talvez até o Uruguai passasse de fase, o que não aconteceu. A questão da falta foi muito parecido com o gol do Petkovic contra o Vasco, né, em 2001. O tipo de cobrança. O goleiro não chega nem perto. Eu acho que ele precisa, inclusive, descobrir qual é a técnica que ele quer utilizar para bater falta. Porque ele bate várias faltas. E todas na barreira, não leva perigo nenhum. Eu até sempre digo, quando o Flamengo tem uma falta a seu favor, o cara está vendo o jogo na televisão, é a hora de você ir ao banheiro, vai buscar uma cerveja, se tiver afim, um copo d'água, sabe, atende o telefone, olha se tem mensagem no celular, o cara faz outra coisa. Não vai acontecer nada. Aí acontece, nossa, viu, falei sim, não acontece nada. Vamos ver, o próximo gol de falta que é daqui a 3 anos. A média é essa, o Flamengo não faz gol de falta. E o Felipe fala que não pode ficar treinando, que desgaste. Eu não consigo entrar na minha cabeça, não entra na minha cabeça, que o cara bater 7, 8 faltas ali, chutar a bola 7, 8 vezes, que o cara vai ter uma distensão muscular por isso. Não estou falando que ele tem que dar 7 bicudas, assim, daquela, sabe, de tiro de meta de antigamente, zagueirão, vinha e dava aquele bico. Não é isso, é treinar a cobrança, cara. A técnica, como bater na bola. O Zico batia 300 faltas. O Zico vai ficar machucado o tempo todo. Então, mas mudou, sabe? Cara. Mas 5, 6 faltas que você bata, Arnaldo. Mudou. Sabe? Será que isso vai arrebentar o cara? Sabe que eu lembro? Porque todo mundo cita o exemplo do Rogério Ceni treinava 200 faltas. Porque assim, ele bateu essa falta por fora da barreira. Ele vinha tentando bater por cima da barreira. Ele não consegue. Aquela falta por cima da barreira, ele não consegue. Raramente consegue. Quando consegue, a bola vai fraca. O goleiro defende. E ele bateu parecido com o Petkovic contra o Vasco em 2001. Que é a bola fora da barreira, fazendo curva e buscando o cantinho ali, como entrou no ângulo. Sabe o que me chamou a atenção? Que horas ele entrou no jogo? Aí ele entrou no segundo tempo. A perna não estava tão inchada, entendeu? Tem falta no primeiro tempo, Arnaldo, ele bate a peça. Ah, sim, mas eu estou dizendo, mas é uma questão... Não, eu estou dizendo, inclusive, para a utilização desses caras em algumas partidas, senão, de repente, estoura o cara também. Falta 1 mês para acabar a temporada, né? Então tem que ter uma certa cautela com os principais. Juca e Trajano, estamos chegando à conclusão que quem viu, viu. Gol de falta. Pode esquecer, enche a perna, não dá mais. Não podia do futebol, podia ser igual ao futebol de salão. Gol de falta não é exclusivo do Flamengo, né? São raríssimos hoje os bons cobradores de falta. Há quanto tempo que a seleção brasileira não fazia ou não faz um gol de falta? Vira e mexe se fala disso. Tá pipocando muito junto. Mas aí tem outro lado, né? O Jorginho acrescenta muito tecnicamente. Você ter o Jorginho para alguns jogos... Então, mas você precisa ter, né? Mas a questão é que o Felipe usa o Jorginho demais. Então o cara jogou em Fortaleza, cara. O Jorginho jogou em Fortaleza. Foi utilizado e mais... Esse é um erro do técnico. Exatamente. O que ele está fazendo com o Alexandre, talvez uma escala não tão radical, ele tem que fazer com o Jorginho. Porque são jogadores já veteranos, são jogadores que acrescentam muito, assim, são muito melhores do que os outros caras da posição. Não só do Flamengo, mas a maioria massacrante dos demais dos outros times. Então você tem que escolher os jogos. O técnico tem que escolher os jogos e os caras vão entrar. E ele tem opção. Ele tem o De La Cruz, jogou bem o De La Cruz sábado. Ele tem o De La Cruz, ele tem o Pulgar, ele tem o Saul, ele tem o Alan, ele tem o Everton Araújo, ele tem 5 volantes. Então o Jorginho precisa jogar todos os jogos.
Contra o Fortaleza. Não precisava jogar. Não era para ter entrado. Errou. Até agora está cobrando. Exato. Aí teve a lesão, agora está com uma lesão muscular. Não deve voltar antes da data FIFA, deve voltar só depois. E lesão muscular você não sabe quando volta, depende da recuperação. Então, acho que aí é um erro do técnico. Eu acho que o técnico errou na dose. Pode ser tentador para ele querer contar com um cara da qualidade dele todo jogo. Vai ter que entender que não vai dar para usar sempre. Porque, mesmo ele não sendo titular na temporada passada do Arsenal, aliás, o que eu soube que quando eles conversaram se ele permaneceria ou não, o técnico não garantia a ele, nem assim, 20 jogos na temporada, no máximo 20 jogos. Ele preferiu sair. Então você tem que saber usar o cara. Porque quando você usa, você tem um nível muito alto. Não tem como comparar qualquer outro jogador que o Flamengo tentasse contratar. E foi um jogador contratado sem multa rescisória. O salário é altíssimo, a remuneração é cara, mas não teve multa rescisória. E um cara desse te agrega bastante. Eu vejo dessa maneira. Agora tem que saber utilizar o jogador. E ele tem reposição. Ele tem. Tem vários jogadores para função. Sim. E para certos jogos dá para você jogar sem o Jorginho, né? Ele tem que jogar sem o Jorginho, tem que ter essa capacidade de jogar sem ele. E ele tem que entrar nos jogos que realmente vai fazer mais a diferença. Jogos mais difíceis que exigem mais dele. Inclusive, achei até que contra o Racing no jogo do Maracanã, ele está bem abaixo. Bem abaixo. Eu acho que muito em função disso, da sequência. E jogo lá fora, nada me tira da cabeça que o Felipe Luiz deixou ele até estourar praticamente, pensando num eventual 1-0 Racing e pênalti, porque o Jorginho é garantia de gol, né? Então, também, mas assim, aquela estratégia de Fortaleza até agora não consigo compreender, sinceramente. Eu não consigo compreender. E ela traz suas sequelas até o momento, daqui para frente, né? Foi uma coisa, porque não veio resultado algum, o time não conseguia andar em campo e vários jogadores foram ao limite ali. Essa é uma... Aí que vem a contradição. Não pode bater falta, mas escalou os caras que não poderiam contra o Fortaleza. Quer dizer, vai entender. Não, é uma coisa ou outra, né? Exato. Ou o cara vai jogar, ou o cara vai treinar, não, falta né? não. Não, vamos jogar com o Fortaleza. Enfim. Trajano, eu sei que você está muito curioso para saber como está a nossa... Não tô não. Mas vamos colocar na tela, aí, ó. O que será determinante na disputa entre Flamengo e Palmeiras pelo Brasileiro? Quem está ganhando, Trajano? Você falou a tabela. Eu não estou interessado nela, é muito mequetrefe pro meu gosto. Juca, você falou que era tabela, não é? Tem toda a razão. Tabela, 40%. Técnica, qualidade técnica, 18%. Força física do Arnaldo, 28%. E os treinadores, 14%. Mas a partir do momento que você tem, dos 8 jogos, 5 times iguais, a tabela ela acaba sendo relativizada, né? Acho que tem que voltar junto com o Arnaldo na força física, né? Porque você vai ter 5 adversários iguais, a tabela vai ser muito parecida para todo mundo. Mas enquanto você estava falando aqui, eu estava pensando, num jogo, num calendário que você não consegue treinar, você não consegue não sei o que, tarará. Se você tem um time mais técnico, ele não vai te entregar, uma hora ele vai te entregar um gol do Arrascaeta, por exemplo? Sim, mas o que eu acho... Se ele estiver em campo. Tem esse ponto, se ele estiver em campo, e eu acho que a intensidade de alguns jogos, normalmente no Campeonato Brasileiro, a intensidade tem se sobressaído à técnica. Acho que é isso que o Arnaldo sempre leva em consideração, e 97% das vezes eu concordo com o Arnaldo que realmente faz muita diferença. Mas aí é isso, um jogo difícil, tá 0-0 lá, o Pedro achou aquele gol contra o Botafogo e abriu a lata, foi 3-0. Mas a técnica ela vai resolver às vezes, mas eu acho que, no geral, na maior parte da temporada, o que está mandando hoje, justamente pela falta de treino, para mim é força física também. Olha, torcedor, o momento é de tensão total no Flamengo. O time vive uma maratona de jogos, o departamento médico tá lotado e, para piorar, a final da Libertadores está logo ali, batendo na porta. Mas se tem uma coisa que esse elenco já provou é que não se entrega fácil. Mesmo com Jorginho e Carrascal fora, o Flamengo tem elenco para segurar a bronca. E se esses dois voltarem no tempo certo, o Palmeiras que se cuide, porque o Mengão chega inteiro e com sangue nos olhos em Lima. Agora, eu quero saber de você, torcedor rubro-negro. Você acredita que o Flamengo vai conseguir recuperar Jorginho e Carrascal a tempo da final da Libertadores? Ou acha que o time vai precisar buscar soluções dentro do elenco? Comenta aqui embaixo, porque a tua opinião vale ouro. E não esquece, se você é Flamengo até o fim, deixa o like, compartilha esse vídeo com aquele amigo que não larga o Mengão por nada e se inscreve aqui no Futebolista News para não perder nenhuma atualização direta do Ninho do Urubu, porque aqui a gente fala a verdade, sem filtro, sem medo e com o coração rubro-negro batendo forte.